Mas depois disso, eu me perdi totalmente na cultura. Meio que me neguei e tive muita vergonha. A minha infância, acho que como todo imigrante normal, de pais chineses, né, que vieram pra cá pra conseguir uma vida melhor, praticamente sem estudo, sem saber falar uma língua, e no ramo da pastelaria, que eu também morria de vergonha disso. E aí, família, eu sou o Gi, ele é Edu. Esse é mais um episódio do Recast. Hoje temos o prazer de receber aqui a Lúcia. Tudo bem, Lúcia? Prazer em te receber. Prazer, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, né? Por ter aceitado também. Imagina, foi uma honra. A gente fica muito feliz. Conta um pouco pra gente sobre você. Bom, meu nome é Lúcia, né? Tenho 42 anos de idade. Sou filha de chineses. Brasileira, filha de chineses. O que mais? Sou formada em turismo. Atuei 8 anos na área. Mas hoje não trabalho mais na área de turismo. E trabalho com moda, me dedicando à moda, que é o que eu realmente gosto de fazer. Ah, que legal, né? Uhum. E conta pra gente, qual que é a sua relação com a cultura chinesa? Bom, a minha relação com a cultura chinesa hoje, praticamente, eu estou recomeçando, me reconectando com ela. Até porque, até os meus 18 anos de idade, quando eu vivia na casa dos meus pais, a gente tinha até uma cultura, né? Então, comida, falas, conversas, pela minha avó, que não falava português. Então, tinha que me comunicar com ela através do chinês, né? Do dialeto. Mas depois disso, eu me perdi totalmente na cultura. Meio que me neguei e tive muita vergonha. Você pode explicar um pouco, contar um pouco o que aconteceu quando você era criança e aos 18 parou com essa ligação com a cultura chinesa? Pode começar desde o começo, assim, na sua É. infância. A minha infância, acho que como todo imigrante normal, de pais chineses, né? Que vieram pra cá pra conseguir uma vida melhor. Praticamente sem estudo, sem saber falar uma língua. E no ramo da pastelaria, que eu também morria de vergonha disso. Seus pais vieram porque tinha parente aqui ou vieram por gostar do Brasil mesmo? Não, já tinha alguém conhecido, porque acho que naquela época tinha, né? Vai para o Brasil, tem conhecido, vai para trabalhar nesse lugar que já meio que já Programado já. programado. Então, meus pais vieram com 19 anos de idade. Nossa, bem Bem novo. novos. Uhum. A minha mãe, ela nasceu em Moçambique, mas meus avós são chineses. Nossa, sua mãe nasceu em Moçambique. Interessante. Colônia portuguesa. Uhum, sim, sim. Aí já falava o português, né? Já falava um pouco, mas ela veio com 19 anos também, né? Só que eles se conheceram aqui. Seus pais se conheceram aqui, Aqui. em São Paulo? Não, meu pai é do Rio de Janeiro. Ah, do Rio? Caramba, que legal. Aí eles se conheceram aqui, né? Casaram. Então, acho que como toda família de imigrante. Uhum. Pastelaria, né, que tiveram. Sempre trabalharam no ramo do comércio. Nós somos em 3 irmãos. No caso, eu sou a mais velha. Eu sou mais velha, tenho um irmão mais novo, mas só que ele faleceu. E tenho uma irmã também. Mas só que eu também não tenho mais contato com ela. Então, acho que mais ou menos por isso que teve essa ruptura. que acabou afastando um pouco, né, da cultura, né? Afastando. Mas aí você lembra como era esse começo? Você estudava e tinha que ajudar na pastelaria? Como era esse ritmo na infância? Lembro mais ou menos. Aí meu pai tinha a pastelaria e a minha mãe tinha a loja de doces, que é Bomboniere. Aí, no caso, eu e minha irmã, a gente ficava na Bomboniere. Então, era sempre assim, estudava de manhã, já saía da escola e à tarde
já ia ajudar na bomboniere. Então, muitas vezes, eu já ia tarde, 1 da tarde, pra eu ficar lá, que seria no caixa, né? Pra ficar cobrando. Aí, meu pai saía de lá pra poder tirar o descanso dele. Ficar... Ele sempre priorizou descansar à tarde. Ah, sim. Eu não sei se tem isso com vocês também, com os seus pais. Olha, no caso dos meus pais, assim, eles não conseguiam ter um tempinho de descanso. Normalmente, quando eu conseguia descansar, assim, é sempre a hora que fechava. A hora que fechava. Porque na época meus pais era muito puxado, né? Então, ele não conseguia tirar esse tempo. Acho que não tinha gente o suficiente. Aham. Principalmente, mesmo com a gente lá ajudando, era muito corrido. Então, acho que era um Sim, pouco era mais bem difícil. corrido. Porque eu lembro que minha mãe ficava na cozinha ajudando e meu pai ajudando também. Aí não tinha tempo de descanso. Entendi. Tinha esse rodízio de funcionário também, mas mesmo assim, com a gente ajudando, não tinha tempo. É só quando fechava mesmo, Sim, para no poder caso, descansar um pouco, né? sim, no caso dos meus pais tinha muitas poucas pessoas ajudando, né? Poucos colaboradores. Então, ficava muito restrito. No caso, a mãe dele ficava na cozinha, no caso era meu pai ficava na É. cozinha, eu já transitando entre os dois. Então, a gente não tinha muito desse tempo, mas acho que era mais de noite mesmo. No nosso É. caso. Ele sempre priorizou. Então, ele sempre... Nós... Não sei se era obrigado, né? Mas na época eu me sentia como obrigada, né? Sim. Você sente, por ser principalmente a mais velha, né? Esse senso de ter que ajudar, né? Acho que isso é normal entre a maioria, né? Dos chineses, né? Ainda mais que como a gente é filho único, então era só a gente e a gente não. Uhum. Não tinha outra pessoa para poder ajudar lá. Que nem você falou, né? Tipo, é um tempo perdido, né? É um lado bom, um lado também que era a época de você sair para curtir com os amigos, para poder fazer suas coisas. Ah, mas não tinha isso. Então, E aí, era esse lado que tem que ficar na loja, trabalhando. Tipo, sair da escola e ia É. pro trabalho. Era basicamente assim, era escola, trabalho, trabalho em casa, fazer lição de casa e no dia seguinte escola. Era uma rotina já, né? Mas só que, assim, olhando, parando pra pensar, olhando assim atrás, não foi ruim. É que na época, a gente não entende, né? A gente era muito jovem. A gente só queria poder, sei lá, um descansozinho para poder divertir com os amigos, essas coisas. Quando a gente é mais jovem, a gente não tem esse entendimento da E- necessidade de que você precisa ajudar. Exatamente. A gente só pensa, caramba, eu podia estar jogando futebol, podia Ex- estar brincando, podia estar fazendo qualquer outra coisa, sabe? Exatamente. E meio que isso também foi me revoltando também, né? Fiquei revoltada, né? Com a adolescência, tudo. Então, acho que uma série de coisas também. Não, com certeza, né? É que essas coisas, como a gente estava falando, né? É difícil. Quando você é jovem, você não tem esse entendimento que você tem agora, que nós temos agora, né? A gente sabe da responsabilidade, mas na época era mais difícil aceitar. Hoje em dia, eu acho que com essa visão mais ampla das coisas, do conhecimento que a gente tem, de como a sociedade é É difícil, difícil, é. é bom que a gente aprendeu a ter essa cultura de saber o que é ralar, né? Só lembra. Sim, sim. É porque naquela época você via os amigos saindo para passear, te chamava para ir a algum É. lugar, você sempre nunca podia, né? Não, e o sacrifício, né? É, Dos nossos pais. De sempre colocar a gente na melhor escola. Não importasse para eles trabalharem de segunda a segunda, de domingo a domingo, de abrir. Uma coisa também que eu odiava. Trabalhar a de gente domingo. entende, a Às gente se vezes. entende. Era feriado, era domingo. Aí, tipo, abria a loja e falei, meu, pra que isso? Por que eu tenho que vir no domingo? Tipo, É que assim, não tem como você também não criar aquele parâmetro. Tipo assim, olha, como assim só eu da escola, de repente da minha sala, só eu que trabalho nessa idade? mas então Então, que tipo, na época também na minha escola eu era a única, né? Então Sim. eu sempre fui criada em escola sem nenhum contato com a cultura chinesa. Lá no Rio.
Ou é Não, aqui em São São Paulo? Paulo. São Paulo já. São Paulo. Eles vieram já direto Ah, para São Paulo. Então, entendi. eu nasci aqui em São Paulo, em Santo André, na cidade de Santo André, Grande ABC, e sempre fiquei por lá. Ah, então lá Então, tinha pouco oriental assim, né? nada. Nada. Eu lembro que eu não tive contato nenhum de oriental, tirando os meus primos. Mas também não era aquela coisa que eu me lembro, assim, vagamente, mas não era aquela coisa unida também, sabe? De família unida. Eu lembro de alguns aniversários, alguns almoços, assim, até porque quando a minha avó era viva, mas depois que faleceu também, aí parece que tudo meio que Cada um foi pro seu lado. foi pro seu lado também. Mas aí nessa sua época de infância, na escola principalmente, você disse que era a única. Até na cidade, praticamente, então na escola com Sim, certeza era a única. sim. Foi algo parecido que a gente passou, né? Eu ainda tinha um outro primo meu que era oriental, mas de resto também só brasileiro. Ele estudou sozinho. E como foi pra você nessa época? Foi tranquilo? Como foi a época de escola? Não, foi totalmente difícil. Eu não tinha o entendimento. Acho que também a minha mãe também não, meus pais também não chegavam e falavam pra mim, porque uma coisa que eu senti muito na nossa cultura é eles saberem conversar com a gente, eles não conversam, né? Ah, sim, nossos pais não chegam pra sentar, conversar com você, né? Então eu senti muita falta disso. Então, aí na época também eu tinha orelha de abano quando eu era criança. Então as pessoas já zoavam na escola e eu não entendia por quê de zoar. E pedi explicação pra minha mãe por que disso. E ela também falava, não me explicava direito, não me falava, tipo, desconversava, sabe? Essas coisas assim, tipo. Então foi meio traumático, não sei. Mas você chegou a sofrer bullying no caso, né? Por causa das orelhas, na época de escola, ou foi só questão de, às vezes a pessoa brincava? Como era? Eu lembro que eu não tinha muitas amigas. Até porque, assim, a gente também não fazia muito. Minha mãe também não deixava eu ir muito fazer trabalho nas ca- Na casa das colegas, das né? colegas. Então, ou eu também acho que eu meio que apaguei, né? Mas, Da... Não é que já apaguei, né? A gente deixou guardado naquela gavetinha adormecida, né? sim. É, naquela época você tinha. Você tem quantos anos de diferença com sua irmã mesmo? São 3 anos de diferença. Ela estudava na mesma escola que você ou. Sempre, sempre. Entendi. Então, o contato na escola mesmo era você e sua irmã só, né? É. Mas então, eu lembro que a minha irmã era mais despachada do que eu. Ah, Ela sempre foi mais despachada. Então, eu era mais tímida. Então, eu era mais a patinho feia mesmo. aí você acha que ela tinha mais amizade na escola, assim, com os Ela amigos? sempre foi muito mais despachada que eu. Sempre foi. Eu lembro depois que eu me formei, né? Que eu fui pra faculdade. E ela me chegou um dia e falou assim pra mim: Nossa, Lúcia, você é reta? Reta na frente e reta atrás. Tipo, você não tem corpão, não tem nada. E ela já tava toda já querendo ficar com corpão, fazendo make, fazendo as coisas. Aí eu falei assim: Não, mas eu tô bem assim, desse jeito. E nunca me preocupei. Mas ao mesmo tempo que eu era a patinha feia, mas também não me preocupava em ter corpão. Você era feliz com você do jeito que você era, não era? Podemos Sim, dizer. Mas é isso que importa. Acho que não importa o que os outros vão definir, né? O importante é você se sentir bem. Você não precisa criar e ser um padrão. Você tem que ser como você se sente melhor. É, sim, mas mesmo assim eu comecei a me sentir melhor depois que eu terminei a faculdade, que eu comecei a namorar, que eu fiz a minha cirurgia da orelha de abano, que eu me senti um pouco melhor, que a autoestima vai elevando. você saiu da escola. Você que escolheu fazer turismo ou foi com a ajuda de alguém, escolha de alguém, assim, dos seus pais ou das. Nada! Pra falar a verdade, eu cheguei do nada falando que eu queria fazer turismo, porque na época tava na moda. Porque sempre tem, né, uma época que Sim, as faculdades são na moda. Então, tipo,
chegou nessa... eu falei, vou fazer turismo. E Ah, seus pais estavam de boa também. eles estavam de boa. Eles não se opuseram. Lembro que não se opuseram a falar assim, não, você não vai fazer turismo. Eu quero que você seja médico, eu quero que você... Claro, né? Acho que todo pai quer que seja médico, advogado, sei lá, Sim. veterinário, que vai fazer medicina, que vai passar na USP também, né? De preferência, né? Sim. Mas eu lembro que eles não se opuseram. Que bom, né? Porque o turismo também, eu optei pelo turismo, porque como eu tinha feito já o colégio técnico na época, que eu fiz tradutor e intérprete. Então já tinha algo a ver também com turismo. Então, da tradução, da língua, aí eu tive francês, espanhol. Então, meio que juntou, assim. E quantas línguas você fala hoje em dia? Não falo nenhuma língua. Eu não falo nenhuma língua. Tipo, eu aprendi na escola, eu consigo me virar, mas eu não falo nada fluente. Em casa, naquela época, você falava dialeto, né? Então não era mandarim. Não era mandarim. Era dialeto até os meus 8 anos de idade, para me comunicar com a minha avó. Aí depois disso... É só português. É só português. Até com a minha mãe, assim, com meus pais, hoje, eu falo com eles em português. Eles até tentam falar alguma coisa, né? Sabe quando eles querem dar bronca, assim? Que é o automático vem mandarim, né? É o automático, né? Mas, assim... e eu chamo meu pai e minha mãe ainda em chinês. Omar, opá, ainda. Mas é a única coisa... São as únicas palavras que ficaram. Agora que você tá querendo se reconectar com a cultura, você acha que vale a pena, de repente, tentar aprender o mandarim novamente? Me arrependi. Hoje eu me arrependo. Porque na época também, eu lembro que quando eu neguei a minha cultura, que eu neguei os meus pais, que quando eu saí de casa, que eu não queria saber. Porque assim, por muitos anos, eu sempre tive vergonha de falar que eu era chinesa. Então, eu sempre até, não sei se pode falar isso aqui, que eu até brincava. Meio que zoava, não, gente, eu sou do Paraguai. Não, gente, eu sou francesa. Tipo, nada a ver também, né? Mas o que te fez se afastar, assim, da família? Eu acho que parando, assim, pra olhar, assim, pra trás, né? E agora, conversando um pouco com os meus tios, pra entender o que aconteceu. Eu acho que também, primeiro teve a morte, o falecimento do meu irmão, aos 6 anos de idade. Acho que minha mãe também não soube lidar com isso. Então, eu lembro também, nessa época, quando eu era criança, um colocava a culpa no outro. Meu pai colocava a culpa na minha mãe e minha mãe colocava a culpa no meu pai do acidente, do falecimento. Então, acho que um dos pontos foi que eles não souberam lidar também muito bem com o falecimento. Então, de repente, isso foi o que, vamos dizer, que deixou eles um pouco mais afastados e meio que começou a afastar vocês? Esse sentimento de culpa que eles tiveram? Não sei, pode ser, porque esses dias eu estava conversando com a minha tia e ela meio que comentou isso também. Ela falou assim, depois que o Leandro morreu, Leandro era como ele se chamava. Depois que o Leandro faleceu, a sua mãe não foi a mesma pessoa. Ela ficou totalmente diferente. Eu tinha acesso a ela e depois eu não consegui mais ter acesso. Acho que ela meio que foi se fechando também. Eu não consigo nem imaginar. Hoje em dia eu sou pai, né? Então, esse sentimento de perder um filho deve ser uma coisa que deve ser... Acho que não tem como nem explicar, né? E foi abalado muito. E foi pesado pra gente também, né? Porque eu e minha irmã, a gente tava com a minha avó. E meu irmão tava com meus pais. Eles iam fazer um churrasco. Ia acender uma carne. Aí só que acidente com álcool. Nossa. Besteira. Aí faleceu por queimadura.
Primeiramente, meus sentimentos, Lúcia, pelo seu irmão. Nosso sentimento, né? Sim, foi uma tragédia que... Acho que ninguém esperava. Sim, e é difícil até encontrar palavras nesse momento, né? Então, nossos sentimentos a você e sua família. Sim. E agora, mudando um pouco, né? Vamos falar um pouco mais sobre o seu trabalho. A gente vê o seu perfil, como ele é super bem feito. Vemos também que você adora moda, degustações de vinho. Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Sim, eu sou a louca da estética. Eu gosto tudo do perfil bonitinho, sabe? Tudo é que a gente chama de estética, né? E quanto à moda, era uma coisa que acho que eu sempre gostei. Eu lembro de quando eu era criança também, que eu tinha uma tia que ela já me dava as roupas dela, que ela não usava mais. Então, tipo, sempre tinha aquela marca, não sei se é da época de vocês, Pacalolo. Era uma marca super top, assim, na nossa época. Né? E a minha tia já usava Pacalolo, usava Fórum, usava Zump. Isso é nos anos 90, tá, gente? Eu acho que desses aí eu só conheço a Fórum. A Fórum, né? Então ela tinha aqueles jeans, mami jeans, assim, sabe? De cintura alta, que agora voltou com tudo. Mas aquele jeans bom, pesado, sem lavagem, sabe? E ela me passava essas roupas e eu amava usar. Então eu acho que já tinha um pezinho na moda. E eu lembro, assim, que quando eu não gostava de alguma coisa, eu ia lá, metia a tesoura. Não tinha dó nem piedade na peça. Ia lá, assim, não importava. Tipo, ficou bom? Não ficou bom, então vou jogar fora. Mas eu tinha esse DNA, né? De querer mexer com a moda, de ter um pouquinho mais de styling. E a questão, isso então influenciou muito para você querer trabalhar nessa área da moda, né? No caso, eu comecei depois que eu fui mandada embora do meu último emprego no turismo. Mas eu também já tava de saco cheio já de lá. Você ficou quanto tempo trabalhando de turismo, assim? Fiquei 8 anos. Nossa, bastante, né? Porque assim, eu comecei, fiz a faculdade, eu já consegui o estágio, na época, na VASP. Na VASP? Antiga VASP também, que nem existe mais. Uhum. Aí já fui direto, saí, na faculdade mesmo, estava fazendo estágio já. Então, tipo, acho que fiquei uns 2 anos fazendo estágio. Aí depois já fui para agência de viagens, trabalhar em agência no começo trabalhei com pacotes, com lazer. Uhum. Lazer corporativo, mas não era muito legal. Eu gostava mais mesmo do corporativo. Trabalhar com empresas, de a gente atender, fazer viagens corporativas para empresas. Sim. Aí ficou 8 anos, depois que saiu, foi para a área da moda. Aí eu fui mandada embora. Aí eu falei assim, eu acho que eu não quero mais voltar também, né? Já tava meio assim, né? E foi bem na época, peguei uma época que o Instagram tava começando a bombar. Tava tinha até a parte da Moda It, nem sei se existe mais isso, que fazia consultoria, de combinar, de falar de dicas de moda. Então, comecei assim, falei assim, começando falando, dando umas diquinhas, umas coisinhas assim. E foi a época do Instagram que começou a bombar. E fui fazer um curso de consultoria. Fiz um curso na Belas Artes, mas é um curso, não é faculdade. É um curso básico, de 1 mês. Só para ter as noções do que é consultoria, do que é consultoria de imagem, estilo, tecido. Que aí foi aí que comecei, né? Fazer, tirar foto, né? De looks do dia. Sim, a gente pode ver que o seu perfil, as fotos são tudo bem feito e tal. Isso é bem relacionado com o seu trabalho atualmente, né? Sim, mais ou menos. Porque na loja, que eu coloco as peças para venda também, eu acho que faz toda a importância. Ser clean, você mostrar bem a peça, não ter outras distrações. É você que toma conta do seu Instagram? Ou tem alguma agência por trás? Não, sou eu. Eu até queria crescer mais, gente. Não, mas não tem nenhuma agência por trás. Mas eu acho que se você
fizesse essa parte estética nos perfis de Instagram, muita gente ia procurar, porque o perfil do seu Instagram, ele é muito bem feito. Chama muita atenção a forma que você colocou, essa questão que você falou que ele é bem clean também, né? Já pensou em fazer isso também? Não, não pensei ainda. Mas é que eu gosto, sempre gostei do branquinho, né? Do estilo minimalista. Acho que até pelo meu estilo de me vestir, que às vezes você fala, mas eu sou assim. Se eu gosto de uma peça, eu compro uma de cada cor. Então, são cores básicas. Eu gosto de investir assim, cores básicas. Então, é preto, branco e cinza, que eu consiga fazer combinações. Então, blazer, alfaiataria, que eu consiga combinar com um salto, mas que eu consiga combinar também com tênis. Que eu consiga usar para um evento formal, mas também que eu consiga usar para um evento informal também. Nossa, realmente, né? Acho que preto, branco e cinza são as cores, assim, que não tem erro, né? Não tem erro, São né? as melhores combinações que dá pra fazer, né? Dá pra fazer 1000 combinações. 1000 combinações, assim. E muitas vezes, assim, pra quem trabalha na moda, acho que isso é assim, muito básico. Ter esse estilo. Mas é o meu estilo e o que importa Com certeza, né? prevalecer, né? Com certeza. É o seu gosto, eu acho que o mais importante é o que você vai gostar, né? Sim. E realmente fica muito bom, né? A gente acompanha, a gente acha que fica muito, muito bom mesmo. Sim, Obrigada, gente. com certeza. Quer falar um pouco do seu trabalho também? Que você faz, assim? O seu pessoal trabalho entender mais a fundo dessa parte da loja que você tem. Se você quiser aproveitar também e divulgar a sua loja. Eu tenho uma lojinha na plataforma, Enjoei, que eu trabalho, eu revendo peças, são peças novas, e trabalho com a consultoria de buscar essas peças que não existem mais nas lojas. Então, tem aquele, que a gente chama de, acho que cool hunter também. É um feeling de que vai bombar antes, que essa peça vai bombar antes, então eu vou fechar um estoque, sei lá, de 5 peças, 10 peças, ficar comigo. Então Acho que nos Estados Unidos tem muito isso de tênis. Aqueles tênis colecionáveis. Tênis exclusivos que a pessoa sim. compra. Só tem certa quantidade, né? De peças. Que a pessoa investe, ela sabe que vai ficar hypado daqui a um tempo, mas compra por um preço barato. Pra depois... Pra ficar guardadinho. Você prevê a tendência. É o que a gente chama cool hunter, no caso. Eu lembro que você também comentou que você vende muito para lugares assim que tem menos acessibilidade de algumas marcas específicas, né? Exatamente. Muito interior, Minas, que não tem acesso. Porque, assim, nós estamos em São Paulo, né? São Paulo tem acesso a tudo. Se a gente quiser comer uma comida italiana, a gente vai lá e... Tailandesa, chinesa. Então, a gente tem muito fácil acesso. Muito fácil acesso à moda, muito fácil acesso à cultura, muito fácil acesso à comida. E saindo de São Paulo, já é um pouco mais difícil. Então, muitas vezes, a pessoa não tem nem... Tem um shopping lá específico da cidade, mas não tem a loja específica. A loja. Mas tudo bem que agora também com a internet, com TikTok, Instagram também, né? Facilita bastante. Facilita bastante também. Mas ainda tem gente que não tem acesso. Então, seu público mais forte acaba sendo também pessoas do interior, né? Sim. Que tem menos acesso. Sim, exatamente. Pessoas também de fora, assim, sabe? Que é Belém, sabe? Também que é longe, também que não... Também que a gente vê também é difícil, né? Não tem tanta coisa como a gente tem também em questão de... Sim. Acho que não só isso. Né? Ela falou também que tem muita gente que não acha na cidade dela, mas procura você pra ver se você consegue achar, né? Eu faço esse trabalho. Aí eu vou lá na loja e busco essa peça e mando via correios pra pessoa. E aí, Lúcia, como você conheceu o seu atual marido, né? Então, nós nos conhecemos numa balada na Augusta, que se chamava Alts, acho que nem existe mais. Era balada de quê? Tocava qual estilo de música? Rock. Assim? Rock? Era rock. Você curtia rock? Eu gostava, eu gosto de rock, eu gosto de Smiths, Rolling Stones. E na época, as minhas amigas que me levaram pra lá, elas curtiam muito mais que eu.
Então, Suas amigas da faculdade. não, minhas amigas de escola. Ah, de escola. É. Inclusive, eu até fui escondida, né? Foi a minha primeira balada. Você nunca tinha ido, Não, primeira nunca vez. tinha ido e nunca tinha falado que meus pais nem sabiam. Falei que ia fazer trabalho. Eles que não ouçam, né? Fazer trabalho na casa de uma amiga. Que ia dormir por lá mesmo, né? Caramba. Aí você conheceu o Stefan nessa Conheci sua lá. primeira balada. Foi na minha primeira balada. Mas aí como é que foi? Ele chegou em você, você chegou nele pra conversar? Imagina, eu que cheguei Sério? sério. E olha Nossa, que, olhou assim, é ele. e olha que a Lúcia Amor falou que de ela primeira era vista. tímida na época da escola, mas Não, eu era tímida na época da escola, mas eu não sei o que aconteceu. Você tinha tomado uma? Mas eu não sei o que aconteceu que nesse dia, que, tipo, eu acho que era pra ser ele. Eu vi ele, cheguei nele. Amor de primeira vista. Amor de primeira vista nem foi, né? Que tava à noite, tava escuro Ah, também, é. né? Mas assim, eu não sei, eu acho que era pra ser. era o destino, né? Era pra ser. E como foi esse contato? Chegou lá, ele tava, tipo, tranquilo e tomou um susto. Então. Como assim, susto? Não, porque... É porque normalmente, eu acho que ainda mais nessa época, não era muito comum que as mulheres chegavam, né? Isso é verdade. Então, é uma coisa que, imagino que na época, é uma coisa, uma novidade, não? Então ele pode ter tomado um susto. Tipo, como assim? Tipo, né? Eu acho que foi. Acho que na época. Talvez no próximo podcast ele possa falar, né? Como foi. Então, agora parando pra pensar, né, gente? Foi como, assim, você chegou nele, Eu cheguei. você foi atrás dele, assim. Eu vi que. Eu lembro que eu tava numa barra, né? Pra pegar a bebida. Uhum. E ele tava do lado. Aí eu do lado, falei assim, eu cheguei e falei, gostei de você. Nossa, assim, na lata mesmo. Aí. Nossa, porque assim, a referência que a gente tinha também era só do chinês feio, né? Quando eu vi ele, nossa, ele era um príncipe, né? De olho verde. Lindo, maravilhoso. Aí já vai a declaração aqui, hein? Ao marido. Aí ele falou, puxou o assunto e começou a conversar com você. Eu acho que a gente ficou. A gente logo ficou já nessa noite, né? Aí depois disso, nós trocamos telefone. E eu acho que eu lembro que foi eu que liguei também. Pra casa dele. Acho que fui eu que tomei a iniciativa. Caraca, que coragem, hein? Eu não sei o que deu naquele dia. Acho que de repente, realmente, você viu e gostou e falou, caramba, já assim, deve ter imaginado que poderia dar algo muito certo. Sim. Como deu, né? Sim. Que era ele mesmo. Sim, era ele mesmo. Porque eu lembro, assim, perfeitamente. Que eu olhei assim e falei, não, é você. Aí eu lembro assim, oi, eu gostei de você. E o pedido em namoro, foi você também? Não, acho que aí não, né? Aí não, né? Mas tem limites também, né? Não, mas, gente, o pedido de namoro, eu acho que já não teve isso. Eu acho que as coisas foram rolando. Fluindo naturalmente. Né? Foi rolando. Tipo, a gente foi ficando. E, tipo, foi namorando. E foi ficando sério e não teve essa coisa assim. Foi bem sabe? natural. Não teve essa coisa assim de pedir de namoro, assim. Não teve. Não, só pra deixar bem claro também, né? Se a mulher quiser pedir namoro, também é tudo normal, tá? Sim, sim. Não tem nenhum... Então aconteceu assim, aí você vê, né? De um piscar de olhos, estão juntos durante quantos anos já? Nossa, mais de... Gente, eu perdi as contas, né? Porque depois de 10 anos a gente não conta mais, né? A gente acaba perdendo as contas. Mas acho que tem uns 20 anos já. Caramba. Uns 20 anos que nós estamos juntos já. Ele foi meu primeiro tudo. Seu primeiro amor, Meu né? primeiro amor, meu primeiro tudo. É um grande companheiro. Não vou dizer que é fácil, que não é fácil ouvir da dois. Vocês que são casados, né? Vocês sabem quanto é. Sim, acho Também. que não. Não é um mar de rosas. Só de morar junto é difícil. Até com difícil. nossos pais é difícil, né? Exatamente. Imagina. Mas eu sempre penso assim, tu tem sua dificuldade, né? Mas quando você tá com uma parceira boa ao seu lado, uma pessoa que tá pra crescer com você,
essas pequenas coisas você consegue ultrapassar tranquilamente. Sim, com Acho certeza. que vai muito de quem você escolhe para estar do seu lado. Sim, com certeza. Exatamente. Então, Lúcia, recentemente você reconectou com a cultura, né? Por qual motivo? Então, eu acho que eu cheguei numa idade que eu comecei a me perguntar: quem sou eu? Quem é a Lúcia? Porque, ao mesmo tempo que eu queria muito ser brasileira e não queria ser chinesa, mas eu não era brasileira também, totalmente brasileira. Eu neguei as minhas origens para ser brasileira, mas também não fui bem aceita. Então, comecei a questionar: quem é a Lúcia de verdade? Qual que é a identidade da Lúcia? Então, me deu esse despertar de correr atrás. Mas quando me deu o despertar de correr atrás também, eu fiquei um pouco perdida, porque eu não tinha contatos com ninguém chineses. Então, não tinha amigos, porque assim, nunca, até os 18 anos, quando eu morava com meus pais, a gente até comia comida chinesa, eu lembro que tinha. Me lembra algumas coisas da infância, algumas comidas, mas até aí, depois dos 18, parei completamente de comer comida chinesa. Então, isso também foi uma negação. Uma negação também que eu não queria ser comparada com as pessoas. Então, tem uma vizinha minha que mora no mesmo prédio, que ela é chinesa também. Tipo, super gente boa. Hoje eu vejo que ela é super gente boa, mas por eu negar as minhas origens, eu não queria ser associada com ela. Aquela época, né? Agora você tá... Não, agora eu penso diferente. Uhum. Tipo, agora eu penso totalmente diferente. Por isso que você tá reconectando agora com a cultura. Sim, agora eu tô me reconectando e eu também quero saber as minhas origens também. O que eu sou de verdade? Quem é a Lúcia de verdade? E você chegou a comentar com a gente, né, que você fez uma amizade muito boa com uma participante aqui do nosso podcast, né, a Lu Yang. Sim, a Lu, nossa! E vocês estavam até conversando sobre fazer uma viagem, né, para a China, então Viraram acho que super amigas. sim, super amiga e criar uma conexão ainda maior com a cultura, né, de você Sim. poder ser apresentada realmente, né? Eu já queria ir também. Antes de ficar amiga dela, de ver o post, eu já tava pensando, né? Eu até pedi pra minha mãe a passagem, que ela tentasse ver essa questão do visto, da burocracia, sabe? De como que é, porque eu não sei como que é, não entendo nada. Mas a minha mãe até falou, não, você não... Ah, mas você vai, você não sabe falar, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, então, beleza. Deixei lá. Mas até que eu conheci a Lu, né? E ela comentou também que ela ia pra China. Eu falei, não, ela é minha tradutora e intérprete, vai ser minha tradutora e intérprete já. Então, mas eu não sei, não tem nada certo ainda. Vamos ver se dá certo. Mas eu queria passar, assim, conhecer, voltar pra China de novo, porque eu também tive muitas oportunidades de ir com meus pais, mas também não quis ir também, por negar também. Então, a última vez que eu fui pela primeira vez foi aos 12 anos de idade, que foi com meus pais, com meus avós. Então, eu tenho tios que moram na China, eu tenho primos ainda, a família do meu pai, todos estão na China. Então, eu quero ter essa reconexão e não ter vergonha. Não ter vergonha mais. Tipo, eu sou brasileira, mas também sou chinesa. Você não volta, então, desde os seus 12 anos para a China? Eu só fui... Só foi uma vez Eu só só. fui uma vez com 12 anos de idade. Não, Depois disso, eu nunca mais voltei. eu acho que quando você voltar, você vai tomar um choque também, porque a China mudou muito. Desses seus 12, estamos aí falando de 3 décadas. A China acho que está bem diferente. Deve estar mesmo. Qual que é a sua expectativa de chegar lá?
Culinária, tecnologia, o que que você espera ver? Eu acho que é mais tecnologia e moda. Moda? Eu acho que, tipo, lojas, assim, sabe? Gigantescas que a gente já vê na Europa, que na China deve ter, não chega aqui no Brasil. Tipo, sabe, lojas assim, tipo, com vários andares, aquelas lojas de C&A da vida. De departamento, assim. Departamento, isso, você falou a palavra certa, loja de departamento, que antigamente tinha aqui no Brasil, né? Não existe mais, né? Mas sabe essas lojas, assim, que tipo... Porque na Europa tem ainda. Você vai numa loja de departamento, aí tem um andar só de perfume, um andar só de roupa, um andar só de casa, um andar só de eletrônico, um andar de só... E assim, eu acho que é esse tipo de coisas. Eu tô louca pra conhecer isso. Ah, que legal, nem sabia que tinha lojas assim. Mas na China não tem isso? Não, tô falando que eu não conhecia, eu nunca. Acho que reparei. Quando eu voltei, acho que foi uns 6 anos atrás, mais ou menos. Mas eu não passeei muito assim. Fui em alguns lugares mais específicos que eu queria conhecer, né? Uhum. Acho que Então assim, de loja. tem muitos convidados que vieram aqui falaram que mudou completamente em um ano. É. Em poucos anos, imagina quando você voltar em 3 décadas. Você vai olhar Imagina. assim e você vai, caramba, não vai reconhecer nada. É. Eu praticamente também não lembro quase de nada também, né? Eu lembro muita pouca coisa. Tipo, muita pouca coisa. Quase. Acho que a única coisa que eu lembro era Hong Kong. Eu gostei muito de Hong Kong. Então, a minha tia mora lá. E a gente foi pra uma casa da minha avó no interior da China. Mas só que naquela casa também não tinha quase nada. Inclusive, foi aí também que eu lembrei quando a Lu comentou do banheiro. Ah, De não sim. tomar banho, né? De não ter banheiro. Por causa Então da era praticamente. dificuldade, né? Era praticamente assim a casa dela. E agora que você vai voltar, você tá desde os 18 sem comer comida chinesa. Você tá preparada para voltar a comer a comida chinesa? Então, eu não sei ainda. Porque tem muita coisa, tipo, só conheço o básico, né? Que nem é mais chinesa, né? Yakisoba e frango xadrez já virou comida brasileira, já, né? Tá abrasileirado já, né? Então, tipo, eu não sei como que. Se eu vou me adaptar também. Mas eu lembro gengibre. Que na culinária chinesa usa muito gengibre, né? E eu Sim, lembro que minha mãe gengibre. usava também, mas eu não gostava muito de gengibre. Pimenta, você gosta? Então, pimenta. Eu nunca comi comida apimentada. Sério? Comecei a comer agora, por causa do coreano, né? Que eu comecei a assistir K-drama. Meu maior vício, né? Agora, meu maior novo vício do K-drama. Que eu fui também no Bom Retiro, que eu achei muito apimentado. A comida. Comida chinesa É mais apimentado? é bem apimentada. É É lógico que quase tem parecido, né? Sim, é lógico, tem regiões Comida. que vai ser um pouquinho menos temperado. Mas acho que a grande parte da China gosta de uma comida apimentada. Sério? É. Então, eu já não sabia disso. Mas já é uma Então, pimenta diferente, você tá acostumado, não é aquele molinho de pimenta, já é uma pimenta, como posso falar, já é feita diferente, tem um sabor diferente. Então, uhum. acredito que de repente você comece a gostar também. Acho que sim. Estou aberta para novos paladares. Então, tem lugar que é mais saboroso a pimenta do que a ardência, né? Aí fica mais saboroso. Tem lugar que é mais ardido do que saboroso. Sabor. Aham. Aí depende muito da região e do lugar, né? E que nem o hot pot. Hot pot tem É bem lugar que é apimentado. muito apimentado. Uhum. Tipo, você pede lá a pimenta mais leve aí que tem. Mas é aquele forte. É o forte já Pra quem não também. tá acostumado, é aquele forte. Pra Bom. quem vive lá, já é aquele fraco mesmo. Sim, porque o hot pot ele é mais pedido, o tempero dele já é bem apimentado. E muitas pessoas quando vai fazer o molho, já coloca mais pimenta também. Caramba. Então é uma junção de pimenta muito grande. É, mas tem caldo com pimenta, tem caldo, E caldo sem sem pimenta. pimenta. Aham. Só Ah, que pessoal, eu acho que pra gente, particularmente, se a gente comesse um hot pot sem pimenta, acho que seria estranho, né? A gente tá muito acostumado a comer É que apimentado. vocês já cresceram com isso, né? A Estão gente acostumados. gosta bastante de pimenta, né, irmão? sim, sim. Fui comer mais hot pot mesmo aqui em São Paulo. Lá no Rio não tinha. Lá no Rio eu não lembro de ter nenhum restaurante que tem hot pot. Nem em né? casa a gente comia isso, cara. Você lembra que você comia em casa? É difícil.
É E eu só. nem sabia que existia essa comida. Eu fiquei sabendo por vocês. Hot pot, porque pra mim, comida chinesa era só yakisoba e frango xadrez. Olha, eu posso te falar que a culinária chinesa, ela é muito rica. Tem muita variedade. Eu acho que quando você chegar, vai ser impossível você não encontrar coisa que você gosta. Porque tem uma variedade muito grande. Não sei se você gosta de carne de porco. Você gosta de carne de porco? Gosto. Eu lembro muito, que eu comia muito quando era criança. Minha O mãe fazia. forte da Era China adocicado também, né? A tem carne de também. porco, agridoce. Tem agridoce. Mas a carne de porco eu acho que é o mais forte na China. Então é É, muito e comum que você vai encontrar nos gyozas, baozi, e entre muitas outras coisas, né? sim, sim. É, carne de porco e carneiro também, né? Essa carne de carneiro já é uma coisa mais forte, então tem que É, fazer bem pra não ficar Pra não ficar com. aquele sabor. Fica um sabor bem aquele forte. sabor forte do carneiro, né? E peixe também, né? O peixe também eu acho que é uma das coisas que. Que mais É, come? Eu lembro também que minha avó fazia muito peixe quando a gente era criança. E aquele peixe inteiro, assim, sabe? Com cabeça, tudo. Nossa, sim. esse é o tradicional. Esse é o tradicional, né? Não, tem vários jeitos de fazer, né? Sim. Tem a vapor, tem. Esse ela fazia com a vapor. A vapor, É acho a que ela vapor inteiro, né? Aí, tipo, colocava umas cebolinhas, né? Sim, sim, Isso. sim, sim. normalmente coloca gengibre entre as É, fatias. E essa história é engraçada porque, assim, na China diz que comer olho de peixe melhora a visão. Sabia? eu sabia. Minha avó tinha essas pequenas Sim. crenças, vamos E- dizer assim. E pra comer o peixe, o primeiro pedaço tem que ser o do mais velho também. E a cabeça também fica pro mais velho. E a cabeça, se você comer a cabeça, você fica mais inteligente também, né? Sempre eu escutei isso também da minha avó. Tem várias coisas assim. Tem gente que fala que comer peixe já fica mais inteligente já. Sim, Ah, sim. é? Mas o olho pra ter melhor visão, comer a cabeça pra ficar mais Uhum. esperto. O peixe é maravilhoso, né? Sim. Mas eu lembro que eu não comia essas partes, só pegava as partezinhas. Mais tradicional, carne da mesmo, carne, né? Da carninha, mas essa parte de tirar, assim, da com a cabeça, com É porque tem pessoas que acho que não conseguem comer quando vê assim o animal inteiro, assim, né? Sim. Então, acho que pode ser isso também, né? Mas eu sinto falta. Essas comidas afetivas de criança que de uma certa forma eu deixei um tempo, né? Adormecido, numa gavetinha do meu cérebro. Mas hoje eu sinto falta. E nada é tarde demais, né? Com Não. certeza. Eu te recomendo aí num restaurante, pode ser na Liberdade mesmo, aqueles pequenos, simples. Pedir um peixe a vapor assim e um mapo tofu, que é um tofu com carne moída de porco apimentado. Acho que quando você comer, você vai sentir saudade da comida que você comia e vai criar um apetite muito, muito grande para a comida chinesa. Ah, boa dica, então. Depois eu vou querer essa dica, com certeza. E mistura com arroz. Amo arroz. Então, Nossa, mas só que o arroz aqui é diferente, né? sim, Sim. aqui Eu, faz... Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Porque esses dias eu fui também, né? Saí com a Lô, nós fomos num restaurante, um rodízio japonês, mas que tinha comida chinesa. Acabamos comendo mais comida chinesa do que comida japonesa. Gente, e o arroz? Nossa, uma nostalgia. Aquele arroz grudadinho, assim, nossa, muito... Sem tempero, bem arroz, assim, sabe? E eu lembro que minha mãe, às vezes quando não tinha mistura também, ela colocava aquela linguicinha junto. Doce, né? Doce, Ah, isso, sei quando não também. tinha... Então, você encontra isso tudo no mercadinho. Hoje em dia em São Paulo tem diversos. Uhum. Nossa época no Rio, acho que tinha um que ficava lá em Botafogo, lá na Zona Sul. Você vê a diferença, né? Aqui você quiser fazer essas coisas em casa, você consegue encontrar a maioria dos temperos também. Sim. É que eu sinto mais dificuldade também de ir, porque como eu não falo a língua, aí chega lá também, eu não sei... Então, mas o bom é que hoje em dia, muitos mercadinhos já é mais adaptado a receber pessoal ocidental. E também muitos têm etiqueta atrás para poder te explicar o que é. Eu acho que isso facilita também. Sim. Antigamente não, antigamente era o bruto ali, só em mandarim, as pessoas não conseguiam entender. Mas hoje em dia tudo tem etiquetinha, acho que fica mais fácil. Foi o que aconteceu também, que eu tava com vontade de comer um docinho, que eu chamava até quando era cavalo. Mas agora eu não sei
Como é que fala isso em mandarim? Como é o docinho, mais ou menos? Só pra- É um quadradinho de arroz grudadinho que tem uma uva passa, parece. Você lembra? Tem uma uva É passa. um arroz meio assim caramelizado, quadrado. Agora tá me fugindo da memória. Não, não é o... É... É o arroz caramelizado aqui, que o pessoal chama. De repente pode ser esse, né? Sim, eu acho que é esse daí mesmo. Achamos o nome, né, irmão? Achamos o nome. Então, Lúcia, qual a sua meta para 2025? 2025, acho que cuidar um pouco mais de mim. Me ver, ter esse autocuidado comigo, da minha saúde. Me reaproximar da minha família, que já estou me reaproximando já, aos poucos. Então, com a minha mãe, com meu pai, com a minha tia, com minha tia, com meu tio. Primos. Que loucura, né, gente, isso. São primos que eu não conhecia, que eu quero conhecer. E a sua irmã também, né? A minha irmã gostaria muito. Muito, muito mesmo. Porque acho que ela pagou um preço também, mas eu também paguei um preço. Acho que todo mundo pagou um preço. Mas eu queria muito ter Esse reencontro. esse reencontro. Já mandei mensagem para ela, mas ela não me respondeu. Entendo, respeito, que é um direito dela, que talvez não seja a hora. Se fosse comigo também, se eu não quisesse falar, também não iria falar. Então, respeito muito essa decisão dela. Mas eu só quero que ela saiba que eu tô aqui. Qualquer coisa, Pode contar contigo, né? pode. E a gente queria agradecer muito você compartilhar um pouco da sua história. A gente sabe que tem muita história ainda para ser contada, mas essa prévia que você passou pra gente, compartilhou aqui com a gente, tendo a coragem de falar sobre seus erros e acertos, eu acho que é muito corajoso da sua parte e é muito legal às vezes a gente errar em algo e também reconhecer. Isso mostra uma grande virtude da sua parte. E também perdoar também, né? Com certeza. Sim. Perdoar e ser perdoado sempre. Eu acho que você passou por uma situação muito difícil, uma vida muito difícil, no qual você foi corajosa, foi forte. E não foi contada tudo aqui, mas a gente entende, né, irmão? Com certeza, tem seu momento para tudo. Então, o que cabe a nós aqui é te agradecer pela sua história, pelo seu tempo e por você poder vir aqui e falar mais com a gente, sabe? Compartilhar um pouco dessa sua vontade de se reconectar com a cultura e que no que a gente puder ajudar também, Com a gente certeza. está aqui. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade também de vocês abrirem as portas. Fez muita diferença. Porque também, se não fosse por vocês, não saberia por onde correr também. Porque a gente fica perdido também. Eu quero me reconectar, mas com quem? Então, de uma certa forma, o podcast também me deu uma voz, me deu um insight, tipo, a Lúcia, existe uma Lúcia. A Lúcia tem identidade. Então, a Lúcia pode ser brasileira, mas também pode ser chinesa também. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Obrigado, a gente que agradece e futuramente, se você quiser, sabe que pode voltar aqui e se sentir melhor, contar tudo que você passou, né? Mas muito obrigado, Lúcia, por ter vindo, por ter aceitado e compartilhado sua história incrível. Obrigada a vocês por ter escutado. É um grande prazer pra gente. Obrigada. Então, família, esse foi mais um episódio aqui do Highcast.
A gente queria agradecer demais por vocês continuarem acompanhando a gente e continue seguindo a gente nas redes sociais. Com certeza, família.